E assim o nosso cordial boa noite a todos. Reiterando as boas-vindas dadas pela Bisa, mais uma vez vamos nos colocar bem à vontade, né? Bem à vontade. Desligando o celular. Desligando do mundo material, das preocupações, dos aborrecimentos, de tudo aquilo que é comum na vida de todos nós, né? Mas deixa isso lá para fora. Vamos carregar agora os nossos melhores sentimentos, para que então, quando cheguemos lá fora, nos sintamos fortalecidos para superar os obstáculos. Vamos sentir a paz, a luz, que com certeza Jesus envia a todos nós através dos seus mensageiros. E o nosso querido Bezerra é um desses mensageiros, que está sempre conosco, a nos envolver, a nos abençoar. E nesta noite não será diferente. A palestrante prevista para a noite de hoje teve lá um empecilho e não pôde estar conosco. Mas como nós sabemos que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E assim a gente sempre lança, faz aquele convite assim muito delicado, em cima da hora. Olha, não tem tu, é tu mesmo, né? Mas deixando as brincadeiras à parte, a nossa irmã Regina está sempre disponível a nos atender, né? Sempre pronta para o trabalho, nunca diz não, e é assim que devemos estar, né? Precisávamos ter mais uma meia dúzia de pessoas dispostas a sempre dizer sim. Mas vamos lá, né? Cada um tem o seu momento, cada um sabe da sua hora. O importante é que temos aqui a nossa irmã Regina, mais uma vez, com todo prazer, trazendo a sua mensagem no mesmo tema que seria da nossa irmã que não pôde estar, que é o aborto. Que Bezerra, como sempre, possa iluminar a nossa irmã Regina na mensagem que ela tem para todos nós na noite de hoje. A mensagem inicial do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelo, pelo irmão José, tem como título: Caminha e chegarás. Não des guarita aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce nas horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Olha o incentivo a todos nós, viu? Vamos então ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite a todos. Agraciados pelo convite salutar do bem, aqui nos encontramos nesse ponto de luz
muito felizes pela oportunidade destinada a nós, dos dois planos da vida, para educar os nossos sentimentos na senda do bem. E Jesus nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele aqui estaria. E o quanto nós temos que te agradecer, querido amigo e irmão, por essa proposta de aprendizado destinada a todos nós. Que a doce paz envolva as nossas consciências, dissipe do nosso eu aquilo que não nos faz bem, reconciliando as nossas consciências conosco mesmo e com aqueles com os quais nos sintamos conflitados. A mensagem crística é o alfabeto divino, a envolver as nossas consciências na senda do bem. E sabemos, Pai, que estamos trilhando uma jornada de aprendizado em que é necessário as experiências que tenhamos que vivenciar e que possamos transformar a nossa pequenez em grandeza e a nossa debilidade em força, tendo, através da vitamina da caridade, a certeza que o melhor está ao nosso encontro. Mediante meu irmão ou irmã de caminhada, se a sua consciência está angustiada e aflita, lembre-se de que o Mestre da Vida nos disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Tenha certeza de que tudo irá passar. E hoje teremos um apontamento muito importante que a nossa querida irmã Regina irá multiplicar conosco sob as benesses do Pai. E que todos possamos receber esse abraço da paz, sob as vibrações amorosas do nosso querido vovô Bezerra e da espiritualidade benfeitora e amiga que, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, preparou esse ambiente acolhedor para, nesse momento, aqui estarmos. E felizes, nós só temos que agradecer pela oportunidade do aprendizado, te dizendo que a doce paz seja o refrigério a envolver as nossas consciências e dos nossos irmãos em humanidade. Que assim o seja, graças a Deus, e damos início à nossa reunião em amor e caridade desta noite, te dizendo simplesmente, gratidão, Senhor. E assim, então, passamos a palavra à nossa irmã Regina. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estamos aqui, né? Nada é por acaso, nada é por acaso. Que a nossa Mãe Maria Santíssima esteja aqui presente, envolvendo cada um de nós e nos dando a compreensão e o esclarecimento. E antes de iniciar o nosso trabalho, né, que é uma conversa, não é uma palestra, eu gostaria de dizer assim, do fundo do meu coração, se porventura está presente a essa casa, encarnada ou desencarnada, alguma mulher que por algum motivo, seja ele qual for, e cada uma delas, né, cada uma dessa pessoa, sabe a dor que vai no seu íntimo, que vai no seu coração, pela necessidade de um dia ter praticado um aborto. Quando nós temos o entendimento, nós somos muito mais cobrados. Mas quando nós ainda não temos o entendimento, a nossa cobrança é menor. Então, se porventura alguém se sentir no fundo do coração ainda culpado ou culpada, né, por esse ato, não se sinta, porque Deus é infinitamente bom e justo, misericordioso. E João e Pedro ensinou para nós: o amor cobre a multidão de pecados. Se foi num momento de dor, de desespero, de agonia, cada um sabe por quê. Esqueça, deixa isso no passado e vamos viver daqui para frente. O que é importante é o daqui para frente.
O que passou eu não posso alterar, mas eu posso fazer da agora para frente diferente. Sintam-se no fundo do coração, abraçadas pela Mãe Santíssima, e que haja um novo recomeço, e que essa espiritualidade amiga e benfeitora possa afagar o coração daquelas que ainda se sintam culpadas. Não se sintam culpadas. Foi um momento, passou. Então vamos dar o início, né, à nossa conversação de hoje. E aí tem lá, né, o aborto na visão espírita. E aí nós vamos, durante toda a nossa conversa, nós retiramos a maior parte, né, dos nossos apontamentos do Livro dos Espíritos e alguma coisa do Evangelho. E nós vamos ver que o Livro dos Espíritos é um livro que a gente tem que ter na cabeceira. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ter a oportunidade de fazer a reforma íntima. É um livro que a gente deve ler, reler, não é? Nós estamos hoje, na Casa do Caminho, estudando o Livro dos Espíritos, né? Todas as turmas estão estudando o Livro dos Espíritos. E aí, às vezes, alguém diz assim, ai, de novo, o Livro dos Espíritos? Cada oportunidade é um aprendizado. Cada palavra, cada pergunta é alguma coisa que às vezes a gente diz assim, parece que eu nunca li. E às vezes a gente já estudou várias e várias vezes, mas sempre tem algo de aprendizado. E é do Livro dos Espíritos, então, que a gente, né, retirou o nosso trabalho. E aí a gente vê aí, né, todos os nossos pequenininhos, né? Vida assim, nascer é um direito de todos nós. E aí a gente pode parar para analisar, né, e pensar assim, se a minha mãe tivesse me abortado, eu teria nesse momento essa oportunidade de estar aqui em aprendizado, em crescimento e em evolução? Nós temos uma colega de caminhada, né? Foi inclusive trabalhadora da nossa casa durante muito tempo e tinha uma mãezinha muito, mas muito, muito complicada. E aí um dia nós conversando, eu falei assim para ela, lembra só de uma coisa, não lembra o que ela te faz, o que ela te fez, não lembra. Só lembra uma coisa, ela te deu a chance e a oportunidade da vida. Isso é tudo. Isso é tudo. Né? E aí diz lá, né, o aborto na visão espírita. A doutrina trata clara e objetivamente a respeito do abortamento, na questão 358 da sua obra básica, o Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec na questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhes a existência corporal. E é exatamente isso, né? Quem de nós tem esse direito? E a gente ouve, né, hoje nessas leads aí que a gente vai vendo nas mídias, né, e nas redes sociais, né? É o meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Sim, você faz do seu corpo o que você quiser, mas não tem o direito de impedir a vida de um outro ser. Né? Hoje nós temos, né, trazidas pela ciência vários e vários, né, maneiras de você evitar uma gravidez. Numa relação sexual, não necessariamente você precisa engravidar. Você pode evitar essa gravidez. Por que deixar ela acontecer e depois, então, tirar a vida? E a gente precisa entender e compreender uma coisa que é mais complexa ainda.
Não é na união, né, do espermatozoide com o óvulo que se cria ali, né, um ser. Não é, gente. É muito antes. É muito antes. Na espiritualidade já foi acertado quem seriam os pais, quem daria a oportunidade da vida, quais seriam os acertos, né, que aquele cadinho familiar teria, não é? Nós temos, numa das obras de André Luiz, A Vinda de Sigismundo, né, um espírito ainda muito, vamos dizer assim, endurecido. Ele não queria encarnar de jeito nenhum. Primeiro que a mulher tinha sido amante do seu melhor amigo, e eles viriam como mãe e pai. Não quero isso para mim de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum. Mas seria a oportunidade do quê? Através do amor, dessa reconciliação, né? Aparar aquelas arestas que, lamentavelmente, ficaram de vidas anteriores. Então, a gente tem que entender e compreender que a gestação, o permitir o crescimento desse ser é muito, muito mais complexo do que cada um de nós pode entender. Porque isso já foi firmado, principalmente, né, e além do mais, na espiritualidade. E a gente precisa caminhar e aprender com isso. E aí o início da vida humana, né? Como se dá esse início? Para a doutrina espírita está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, né, o choro, que o recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então a gente precisa entender e compreender. Houve a fecundação, ali já tem um espírito. Já tem um ser vibrando e querendo essa oportunidade ímpar de evolução, de crescimento, de aprendizado. Eu tive essa oportunidade, nós tivemos essa oportunidade. Por que também não dar essa oportunidade? E aí tem o aborto terapêutico, né, como chamam. O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, respondida pelos espíritos superiores. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em risco a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é, se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Os espíritos referem-se aqui ao ser encarnado após o nascimento. Com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação desse tipo de abortamento. Essa indicação de aborto, todavia, com as angústias que provoca, mostra-se como situação de prova e resgate para os pais e filhos que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando desse modo a reparação e o aprendizado necessários. E aí a gente vai entender e compreender por que, né, entre o filho e a mãe se dá preferência a salvar a vida da mãe em detrimento, né, da morte do feto. Por quê? Porque a mãe já está na vida. Ela muitas vezes já tem outros filhos, já tem outras crianças para cuidar, né? Seria injusto que, nesse momento difícil de optar ou por um ou por outro, se optasse pela criança, porque ela está iniciando a vida, em detrimento da ida da mãe embora. Porque ela já está na vida, ela já tem obrigações, ela já tem comprometimentos, muitas vezes até com outras crianças, né? Que estão ali dependendo dela, necessitando do apoio, do carinho, né? da condição de os levar, né, a ser um homem de bem. Então, é preferível, então, nesse caso, e hoje, cada vez mais, né, a medicina está tão avançada que muitas vezes, por uma necessidade, é retirado até o bebê muito antes do tempo, né? São as crianças prematuras, mas hoje já há, a ciência já tem como, né, fazer com que
não deu o tempo dentro no útero, mas tem o tempo fora, numa incubadora, e vai ali com todo carinho até que ela ganhe peso, até que todos os órgãos sejam, estejam formadinhos para ela, que ela então tenha a condição de vida. Então não há mais essa necessidade. Aborto por estupro. Justo é se perguntar se foi a criança que, se não foi a criança que faltou ou não. Se não foi a criança que cometeu o crime, por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte letal. O direito à vida está, naturalmente, acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Vou dar para vocês um exemplo. Tem uma historinha que conta que a mulher foi estuprada e ficou grávida. E ela, muito sem condições, ela queria abortar, não queria de jeito nenhum esse filho, até porque foi fruto de uma violência. Ela não queria essa criança de jeito nenhum. E ela, sem condições, ela procurou uma amiga que com certeza iria ajudá-la financeiramente para que ela fizesse o aborto, consumasse o fato. E aí ela procurou essa amiga emprestou o dinheiro e ela saiu. E quando ela saiu, ela escutou uma voz: mamãe, mamãe. E ela procurou e ela não encontrou, Quem é que estava chamando por mãe? E é muito engraçado, e todo mundo aqui que é mãe vai entender muito bem o que eu vou dizer. Quando se chama mãe, não parece que é a nós? Não parece que é a nós que está sendo chamado? Às vezes não é uma criança que você nem conhece, nem viu, mas a palavra mãe, ela é igual para todo mundo. E o que aconteceu com ela? Ela ficou muito pensativa, muito pensativa. E ela chegou até a porta lá do lugar onde ela ia fazer o aborto, mas ela não conseguiu entrar, ela voltou. E ela, com muito sacrifício, ela levou essa gestação adiante e teve essa criança, um menino. E esse menino, com todo o sacrifício que ela conseguiu criá-lo, ele formou-se médico. E no dia da formatura, quando ele está colando grau, ele chama: mamãe, mamãe, a mesma voz que ela tinha ouvido no dia que ela ia fazer o aborto. Ou seja, aquele espírito já estava ali junto dela e tinha a certeza de que, através dela, ele teria a oportunidade do crescimento, da evolução e, como médico, de ajudar muitas e muitas pessoas. Então, a gente precisa entender e compreender, O estupro, toda a violência, ela não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Nós sempre nos consideramos vítimas, mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. É violento, é trágico, é doído, muito, gente, muito, Muito. Mas tudo tem um porquê. Nada acontece na nossa caminhada por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Aborto eugênico ou piedoso? A questão 372 do Livro dos Espíritos é elucidativa. Pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, ou seja, a uma expiação. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos que não desenvolvidos e desmantelados. Fica evidente desse modo que, mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Toda a família,
que recebe uma criança especial, seja ela lá de qual for o problema, toda a família está comprometida. Toda a família ali tem um cadinho de acerto. E essa oportunidade desse espírito vir nessa condição, muitas vezes, é a oportunidade dele avançar séculos à frente da sua evolução. E esse carinho, esse amor, né, essa dedicação que essa mãezinha vai dar a esse espírito, né, a esse ser especial, fará com que ela também, né, possa avançar anos-luz em frente à sua evolução espiritual. É muito importante entender e compreender que aqueles nossos filhos que nascem com problemas, eles estão em acertos de vidas anteriores. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Como auxiliar, como ali ser fraterno, solidário, estar ali em atendimento àquele ser que precisa tanto de nós. E quando a gente nada pode fazer, a gente tem muito a fazer. Oração, prece, né? Resignação, conformação. Aborto econômico. Esse aspecto é abordado no Livro dos Espíritos, na questão 687. Pergunta: indo sempre a população no progresso crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Ou seja, vai nascer, daqui a pouco não tem mais condição de todo mundo viver junto, né? Não vai ter mais condição de comida, não vai ter mais condição de moradia e por aí vai. E olha a resposta: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, a afirmativa de Allan Kardec é esclarecedora. A Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Convém destacar ainda que o homem não é apenas um consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador de recursos naturais, dominando neste trabalho uma tecnologia cada vez mais aprimorada. E não é o que a gente está vendo hoje, gente, não é? O agronegócio, né, de que tanto se fala, não é? Quanta coisa já foi descoberta, né? E cada vez mais o solo produz e cada vez mais a gente vê aí os celeiros abarrotados. Deus é misericórdia. Deus proverá. Se é necessário que mais espíritos cheguem nessa oportunidade de transição planetária, que eles venham, porque a Terra conseguirá com certeza, né, abarcar todos eles. E teremos todos juntos a oportunidade do crescimento, da evolução, do progresso. Ele sabe de tudo. O uso do DIU é abortivo? Essa é uma questão que transcende ao objeto de estudo do Espiritismo. O que sabemos é que, mesmo no meio médico, existem divergências acerca do DIU. Muitos médicos o consideram realmente abortivo, através de principalmente duas ações. O movimento dele dentro do útero pode impedir que um óvulo fecundado se aloje nas paredes do útero, já que a fecundação é possível, pois o DIU não é um método com 100% de eficácia. Através dos elementos químicos liberados, dependendo do tipo de DIU, dentro do útero, principalmente os associados com o cobre. Nesse caso, o DIU seria um dispositivo anti-implantação, que resulta na morte e absorção do embrião. Quando ele tem mais ou menos uma semana de idade, configurando-se aí um dispositivo abortivo, o seu uso seria desaconselhável pelo Espiritismo. E qual é a sugestão do Espiritismo?
consulte, né, o seu médico acerca do uso do DIU. Ele, o médico, né, que te acompanha, que conhece o teu organismo, que conhece o teu corpo, saberá melhor indicar aquilo que for melhor para você, né? O espiritismo não se pronuncia a respeito, né, do uso do DIU. O médico que lhe acompanha que será o responsável por essa determinação. E a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é aborto? Uma questão muito simples, mas que confunde muitos pensadores. É sobre o começo da vida, quando podemos dizer que o ser humano adquire vida. E aí a gente vai de novo lá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 344 e 360, e lá na Gênese, no capítulo 11, item 18, ambos de Allan Kardec, livros que fazem parte da nossa codificação, ele diz lá, em geral, não deixam dúvidas de que a vida começa na fecundação, em geral, na tuba uterina da mulher, quando o perispírito do reencarnante se liga ao zigoto. 46 cromossomos da união da célula germinativa masculina e da feminina. E aí é quando eu disse anteriormente para vocês, essa união, essa determinação da vinda desse espírito já foi acertada na espiritualidade. Nós, pais, já acertamos na espiritualidade, queríamos receber esse espírito. Muitas vezes, feliz da vida, muitas vezes contrariado, mas com a consciência de que naquele momento é necessário a vinda desse espírito para aprendizado, para crescimento, para evolução, para nosso aprendizado, que não é só para aprendizado do espírito que está chegando, é aprendizado para nós também, né? Principalmente essas crianças que hoje estão chegando, né? Eu não entendo nada, gente, de tecnologia. Se não é a minha neta, eu estou perdida, né? Eu estou perdida. E aí a gente verifica e observa, né, que a gente muitas vezes não precisa nem sair de casa para nada. Aconteceu ontem um fato muito interessante, né? Nós tínhamos ido lá no salão, tinha ido lá no salão com ela, e a menina que faz a sobrancelha dela estava agoniada, né? Falou, não, depois você vem, Clara, eu tenho que ir lá no atacadão para pagar a minha fatura vence hoje, não sei o que, eu tenho que ir lá. E a Clara calmamente falou assim, o que tu vai fazer lá, tia? Para que tu vai lá? Ué, eu tenho que pagar a fatura, não sei o quê. Tia, me dá aqui o seu celular, bota aqui no seu aplicativo, não sei o quê. Tchum, 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 tchum. Sua fatura está paga. Ela, como assim? Assim. Quer dizer, vocês, né, os mais jovens aqui, com certeza, né, usam essa tecnologia com muita facilidade. E por quê? Porque vocês trazem isso, né? Esses jovens estão trazendo todo esse arcabouço de conhecimento dessa nova tecnologia e que será, né, o futuro de todos nós, né? Ontem eu ainda estava conversando com meu marido e ainda falei assim, se o meu pai fosse vivo e visse, né, você fazendo essas coisas que você está fazendo aí no celular, ia dizer que isso aí era coisa de outro mundo, né? Era coisa de outro mundo. Gente, o telefone antigamente era um patrimônio, não era? Quem tinha telefone em casa não era um patrimônio? Não era declarado lá como um patrimônio? Né? E o mundo vai evoluindo, e essas crianças estão aí chegando para fazer essa revolução. Em qualquer atraso, o embrião morre de fome, por falta de nutrientes, e é absorvido pelo próprio organismo da mulher. E o espírito desliga-se para aguardar nova oportunidade reencarnatória. Portanto, o anticoncepcional de emergência é, segundo o espiritismo, o aborto se já tiver ocorrido a fecundação e a ligação do perispírito. Se não houver ocorrido a fecundação, não é aborto. A gente precisa entender e compreender que, desde o momento que o espírito se uniu àquela forma ali, já é uma condição de vida, né? E a gente precisa entender e compreender que é necessário que, mesmo numa condição muito complicada, que você sabe que aquela criança não, vamos dizer assim, não desenvolverá, não terá oportunidade de vida, o tempo que ela precisa de estar ali já é muitas vezes o suficiente para que ele se liberte de muitas dores, de muito sofrimento e às vezes de muitos erros.
é a oportunidade. A mulher precisa ter esse conhecimento, esse entendimento, né? Eu estou me referindo às mulheres porque são as mulheres que hoje, né, são as que dão a oportunidade da reprodução. Mas nós somos espíritos eternos. Momentos estamos homens, momentos estamos mulheres. E é importante que a gente vá também adquirindo esse conhecimento nessa encarnação, para que na próxima encarnação a gente já está guardado lá no nossa, como diz os jovens, está lá guardado na nuvem, e eu não vou cometer aborto quando eu vier como mulher. Certo? Continuando. Consequências do aborto. Após o aborto, mesmo abrigado pela lei humana, né, quando a lei humana abriga, né, permite, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Daí dizer Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico, no capítulo 17, diz: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etnia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Mulher e homem, cúmplices no aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, semeando na própria alma males que surgirão a tempo certo, porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos. Por isso, se compreende as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como a desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. Porque assim, eu engravidei, seja lá por que motivo foi, né? Eu engravidei, mas eu não quero esse filho. E aí eu vou e cometo o aborto. E a gente precisa entender e compreender, e é isso que a doutrina espírita traz para nós, quem era esse espírito? Quem era esse filho que eu ia receber? Era um espírito que já me amava? E ele viria para consolidar essa união, esse carinho, esse amor, né? Essa família feliz? Ou era um espírito muito devedor, nós dois, né? Eu e ele, éramos devedores um do outro, e nessa oportunidade de vida seria a oportunidade do acerto. E aí nós, por não termos esse conhecimento, abortamos. E muitas vezes ele, por ódio, por raiva, por rancor e por mágoa, de eu não permitir que ele viesse, ele passa a me obsidiar, e passa a me acompanhar, e passa a fazer da minha vida um inferno. Muitos, ao serem abortados, são espíritos que têm mais uma lucidez, eles continuam a sua caminhada. Não foi naquela oportunidade, será em outra oportunidade. Mas aqueles que precisam de vir, principalmente para acertos, eles criam entre, né, a mãe e ele um laço de ódio, de mágoa, que às vezes vai levar várias encarnações para que isso se acerte. Olha como é complicado, não é? Olha como é complicado. E é por isso que lá no início eu disse, quando a gente não sabe, né? O ignorante ignora. Se ele ignora, ele não pode ser culpado, não é isso? Mas quando eu já tenho esse conhecimento, eu não posso mais cometer o aborto. Porque eu já tenho o conhecimento do que aquilo pode causar a mim e ao outro. E é como ele disse ali, muitas vezes o aborto, eu não me lembro agora o livro, cadê Tialine que sabe? Tem uma das obras de André Luiz, Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, né?
que o espírito ele fica com tanto ódio, que ele impede até que a criatura tenha vida, porque ele se aloja no aparelho genésico e ele não permite que a pessoa tenha vida, pelo ódio que ele fica por ter sido abortado. É um caso excepcional, gente? Não é isso que acontece com todo aborto, pelo amor de Deus. Né? Mas a gente precisa também entender e compreender que há determinados casos, que há casos que podem acontecer. Não é? Nós temos também na passagem, no livro Nosso Lar, né, uma mulher que cometia abortos, era eu não sei nem como chama, abortiva, né? Sei lá como é que era. Ela era uma enfermeira e só fazia aborto. Chegava lá, ela fazia aborto. Então, vocês sabem, quem já leu o Nosso Lar e quem já leu as obras de André Luiz sabe que o Nosso Lar é uma colônia acima, né, aqui da nossa cidade, e ela é blindada, ela tem uma cerca, né, fluídica que impede que qualquer espírito se aproxime. Não é qualquer espírito que entra no Nosso Lar. Cada colônia espiritual recebe uma quantidade, né, de espíritos dependendo da sua desencarnação, dependendo da sua necessidade. Cada espírito, de acordo com o seu desencarne, vai para uma colônia. E essa irmã, então, toda boazinha, toda, né, uma senhorinha, toda assim, ela chega lá no coisa, lá na grade lá que estava impedindo a entrada dos espíritos, e ela pede caridosamente para ser socorrida, para ser ajudada, para ser... E André Luiz, que está com seu mentor, né, que é Clarencio, no livro Nosso Lar, Clarencio fala para ele, aí André Luiz pede, pelo amor de Deus, deixa ela entrar, ela é tão boazinha, ela está pedindo, ela está ali resignada, querendo auxílio, querendo ajuda, e você vai negar ajuda a ela? E aí ele fala para ele assim, aguça mais a sua visão e você vai ver quantos espíritos estão à volta dela. Ou seja, todos aqueles abortos que ela cometeu, né, que ela ajudou que ela realizou, né, estavam ali cobrando. Então, ela não tinha envergadura moral ainda para adentrar a colônia Nosso Lar. Ainda, com certeza, precisava passar por algumas dificuldades para entender e compreender que ela não tinha o direito de tirar a vida de alguns espíritos que teriam a oportunidade da reencarnação. E aí a gente vai vendo, né, como essas coisas são complexas, como a vida ela é complexa. O direito da mulher. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e é ela quem decide se ele deve viver ou não. Não há dúvida quanto ao direito de escolha da mulher, em ser ou não mãe. Esse direito ela o exerce, com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado, antes da concepção, quando passa a existir também o direito de um outro ser, que é o nasciturno, o direito à vida que se sobrepõe ao outro. Se ali já tem um ser, esse ser tem direito à vida. Eu não tenho direito de impedir que ele também tenha a oportunidade que eu estou tendo. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira como o objetivo de expulsá-lo como o corpo estranho. Então, a gente precisa entender e compreender que o ser que está no momento em mim é uma individualidade, né? Aquela que gera gêmeos, trigêmeos, ali tem 3 individualidades, 2 individualidades. São espíritos completamente diferentes. Mesmo o gêmeo idêntico, né, que nascem dentro, que são gerados dentro da mesma placenta, e são chamados gêmeos idênticos, são iguaizinhos um ao outro, né? Mesmo eles são individualidades. São espíritos totalmente diferentes, que estão ali para a oportunidade
da vida, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de terem, né, nessa existência uma caminhada. E aí a gente vai parar e analisar e dizer assim: quem é o meu filho? Né? Quem é o meu filho? Muitas vezes eu já fiz essa pergunta: quem é minha filha? Né? Quem é esse espírito que eu recebi? Quem é minha neta? Quem é esse espírito? Né? Por que estamos juntos nessa caminhada? Que dificuldade nós temos nessa caminhada, né? Que ainda não conseguimos, ou se já conseguimos, né, acertar. E é por isso que a gente tem que entender e compreender qual foi o objetivo da vinda de Jesus. Né? Qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Nos mostrar o amor. Porque é através do amor que todas as dificuldades que nós temos serão sanadas. Nossa, você fala isso porque tu não sabe quem eu tenho lá em casa, né? Mas é aquele que a gente tem lá em casa que precisa do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso amor, da nossa paciência, da nossa compreensão. Ele não está ali por acaso. Ou melhor, nós não estamos juntos ali por acaso. Temos com certeza muita coisa em comum. Temos ali com certeza acertos de muitas e muitas vidas anteriores. E Deus é tão misericordioso e bom, gente, que a gente não desencarna e encarna de novo na mesma família, não. Muitas vezes a necessidade é tão grande, que a gente precisa ser encaminhado a outras famílias, né, com outro aprendizado, a outra família com outro aprendizado, e lá na frente nós vamos novamente nos encontrar. Porque o objetivo da vida é o amor. O objetivo da vida é nós nos entendermos, nós nos compreendermos, nós nos amarmos. Esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida, gente, não é a parte supérflua, não. Não é o material, não é o que a gente tem, não é o que a gente adquiriu, não é o que eu quero hoje, não é o que eu quero amanhã. Porque tudo isso vai ficar aqui. Nada material levaremos. Mas a gente precisa entender e compreender que esse momento que nós estamos vivenciando nesse cadinho do lar é um momento importantíssimo, porque é um momento de aprendizado. É um momento ali que ficará para a eternidade. Se eu souber entender e compreender que as dificuldades dele também são as minhas dificuldades, as coisas ficarão mais fáceis. E aí eu vou entender e compreender que nós estamos a caminho para que possamos juntos, de mão dada, de braço dado e abraçado, caminharmos para esse aprendizado. É por isso que nós estamos aqui. Tenham a certeza, é por isso que nós estamos aqui. É óbvio, né? Tudo que a gente adquire, né, de material é necessário para o nosso conforto, para a nossa condição de vida. Mas precisamos entender e compreender essa parte afetiva que tanto às vezes nos incomoda e tanto às vezes nos faz sofrer. E faz sofrer porque a gente ainda não tem esse entendimento. Porque a gente ainda não consegue entender e compreender que não estamos ali juntos por acaso. Faz parte da caminhada, faz parte do aprendizado. No reajuste, ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização. Gente, o nosso país é um país laico, mas é um país cristão. Nós não podemos aceitar a legalização do aborto. Porque se nós aceitarmos a legalização do aborto, nós estaremos nos comprometendo espiritualmente. Porque muitas vezes a gente diz assim, isso aí não tem nada a ver comigo, né? Foram eles lá que votaram, foram eles lá que, né, decidiram. Temos responsabilidade. Porque tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece em sociedade, nós somos responsáveis.
Nós também somos responsáveis. Então, pelo amor de Deus, né, que a gente de maneira nenhuma permita que o nosso país legalize o aborto. Porque será um comprometimento muito grande para a nossa pátria, para o coração do mundo, para a pátria do Evangelho. Nós sabemos que nós já temos duas grandes pesos, né? Hoje a gente até falou isso lá no nosso estudo. Temos 2 grandes pesos, que é a escravidão e a Guerra do Paraguai. Temos grande peso. Esses 2 fatos pesam na nossa pátria. E a gente não pode permitir que mais um pese. E esse vai ser um peso muito grande nas costas de todos nós. Não podemos permitir. Se não queremos, vamos dar em doação. Tem tanta família aí querendo uma criança, tanta família aí nas filas querendo uma criança. Mas não vamos permitir que a nossa pátria legalize o aborto. E aí diz, né? Como asseverou Jesus, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Foi exatamente o que eu falei no início, né, para todos nós. Porque não é plausível e não é de Deus a condenação eterna. O fogo do inferno, gente, não existe. O fogo do inferno, quem cria é a minha consciência. Se eu errei, errei. Errei porque muitas vezes eu não sabia. Errei porque as condições não tinha outra alternativa. A única alternativa que eu tinha era essa. Mas eu não erro mais. Hoje eu já tenho essa consciência. E aí Jesus vem nos advertir, né? Se ele não nos condena, por que nós vamos condenar, né? Só que ele alerta. Vais e não cometes mais o pecado, né? Vais e não peques mais. A proposta da recuperação e reajuste do Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho do bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legalização ilusória. O amor cobre a multidão de pecados, nos ensina o apóstolo Paulo. Então a gente precisa entender e compreender que o amor de Deus é superior a todas as nossas dores e a todas as nossas dificuldades. E aí tem a oportunidade da caridade. Nós temos o enxovalzinho, que hoje é gerenciado pela nossa irmã Nazaré, né? Fazamos parte do enxovalzinho, vamos auxiliar aquelas mãezinhas que batem à nossa porta em busca de um enxoval, porque muitas vezes não tem nada para esse bebezinho que vai nascer. Ajudemos, façamos a nossa parte. Ajudemos da maneira que possamos ajudar, não importa de que maneira. Mas vamos ajudar, façamos a nossa parte. Isso alivia muito a nossa culpa, alivia muito a nossa consciência pesada. Consequências do aborto. Implicam em registros energéticos a nível do perispírito, com influências decisivas nessa e em outras encarnações. Já conversamos sobre isso, né? A gente precisa ter muito cuidado. A gente não sabe quem é esse espírito que estava chegando naquele momento para nós. E tudo à nossa volta é energia. E tudo à nossa volta é vibração. E a gente precisa pensar, parar e analisar sobre isso. Esses registros são energéticos e constituídos de cargas negativas ligadas a determinados centros de forças. Estão relacionados com a lei de causa e efeito, sendo consequência do uso do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Eu não quero e ponto final. Vou lá e aborto. Mas toda causa tem uma consequência.
Toda ação tem uma reação. E eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que entender e compreender que eu não posso dispor de uma vida. Né? Somos criações divinas. Somos criaturas de Deus. Tivemos a oportunidade de sermos criados simples e ignorantes para termos a oportunidade do crescimento, da evolução, do progresso. Não é isso? Para chegarmos aonde estamos. Creiam, nós estamos no melhor momento da nossa trajetória reencarnatória. É o melhor momento, porque estamos tendo todas essas oportunidades de aprendizado, de esclarecimento, que antes não tínhamos, antes não sabíamos. A ciência está aí, né, trazendo para nós tantas e tantas modernidades, tantas e tantas, né, coisas novas sendo estudadas, criadas e descobertas. Como isso é importante para todos nós. Hoje, o ser humano já está vivendo 80, 90 anos, né? Há bem pouco tempo atrás, né? O limite de vida era 50, 60 anos. E hoje já estamos em 80, 90 anos. Então, a ciência vem auxiliando, né, essa oportunidade de aprendizado, de crescimento e de evolução. Como isso é importante, como isso é bom, não é? Cada um de nós fazendo a nossa parte, com certeza, faremos um mundo muito melhor e um mundo muito mais feliz. Mas depende de cada um de nós. Essa transição que tanto se fala, né? Nós estamos no auge da transição planetária, saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Essa regeneração faz parte também da minha modificação, da minha transformação. De transformar o homem velho, que ainda tem tantas mazelas, tantas manias, no homem novo, realizando agora outras expectativas, outras oportunidades de crescimento e de evolução, tendo a oportunidade de verificar e entender e compreender que eu sou importante. Cada um de nós é muito importante, porque cada um de nós nasceu com uma missão. Todos nós aqui temos uma missão. Ah, eu não tenho missão nenhuma, eu sou dona de casa. Não é a sua missão? É fácil tomar conta de um lar? É fácil tomar conta de uma família, né? Para o homem hoje, provedor, mulher também hoje, provedora. É fácil? Não é fácil. Missão. Cuidar dos filhos, missão. Cuidar da casa, missão. Cuidar da mulher, missão. Cuidar do marido, missão. Mas quando a gente fala em missão, a gente pensa logo em Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico. Mas cada um de nós tem uma determinada missão. Pode ser desse tamaninho, pode ser desse tamanhão. Mas é missão. E nós estamos aqui para isso, para a evolução, para o crescimento, para o progresso. Certo? Todo o universo está interrelacionado e interage, e as ações do espírito ao transitar nele promovem interações energéticas importantes. Somos importantes, como eu falei, e muito importantes. As leis naturais são harmônicas e perfeitas, e o espírito tem o livre-arbítrio de transitar em harmonia ou em desajuste com as relações, com relação a elas. Livre-arbítrio, escolha nossa. Nós temos o direito de escolher. Esse é um direito que nós temos, a escolha. De acordo com o ajuste ou desajuste no trato das leis naturais, o espírito registra no seu perispírito energeticamente o resultado das suas ações, por menor que sejam, positiva ou negativamente. E aí a gente vai ter essa compreensão, porque lá no Livro dos Espíritos mesmo faz a pergunta, né? Onde está a lei de Deus? Onde está a lei de Deus, gente? Não está na nossa consciência? A lei divina está na nossa consciência. Quando Jesus veio ratificar a lei mosaica, né, o que ele trouxe para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não aborto. Está na lei divina.
E essa lei está na nossa consciência. As leis estão na nossa consciência. Mesmo que muitas vezes a gente não creia nisso. Mas quando nós cometemos um erro, quando nós fazemos alguma coisa que não está em acordo com a lei divina, nós não nos cobramos. Puxa, por que fiz, né? Já sabia, escorreguei, né? A gente tem o hábito de dizer assim, né? Puxa, escorreguei. Mas sabia, eu sabia. Nós sabemos. Porque todas essas leis, elas estão gravadas na nossa consciência. E elas não estão gravadas hoje, não. Ao longo das nossas reencarnações, nós tivemos todo esse cabedal de aprendizado, esse cabedal de conhecimento, até chegar onde nós estamos hoje, no melhor momento da nossa caminhada. O registro energético em nosso perispírito pode ter consequências físicas, psíquicas e espirituais, dependendo da qualidade e da intensidade de registro, cargas energéticas. Isso pode ocorrer de imediato e até prolongar-se para encarnações futuras. Aquilo que não pode ser resolvido hoje, com certeza um dia será resolvido. Todo problema vai ter solução. Se não é hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo, mais lá na frente, mas tudo isso será acertado. Tudo isso ficará, vamos dizer assim, em harmonia, né? A presença de energias desequilibradas em nosso organismo físico perispiritual pode nos levar a uma afinidade maior com energias desse tipo, o que nos leva a um reforço na causa do nosso desequilíbrio. Muitas vezes nós nos desequilibramos, né? Porque nós infringimos a lei. E essa infração à lei pesa na minha consciência, e pesando na minha consciência faz com que eu reflita, analise. Não foi legal, não foi bom. E lá também, na nossa consciência, no nosso arcabouço íntimo, está dito lá, tenho que acertar aquilo que eu errei. Os acertos, as provas, as expiações, nada mais são do que educação. Porque Deus não nos pune. Deus não está ali com um chicote ali para que a gente acerte, né? Não está. Mas nós temos essa certeza de que eu preciso educar aquilo que, lamentavelmente, pela minha incúria, pela minha revolta, né, pela minha impaciência, eu desequilibrei. E se eu desequilibrei, agora eu tenho que equilibrar. E como é que eu equilibro? Através da educação. Muitas vezes sofrida? Muitas vezes. Nossa, e como? Mas faz parte. Foi opção. Livre-arbítrio, escolha minha. E aí a gente vê, né, a beleza da vida. Tem coisa mais fofa? Diga para mim se tem coisa mais fofa, né, do que a chegada, né, de uma criança. A minha mãe dizia uma coisa assim de muita sapiência, né? A minha mãe teve 4 filhas. E ela disse que ao longo da caminhada dela, cada filha que chegou foi uma transformação na vida dela. E ela sempre disse isso, a chegada de uma criança transforma a vida. E se a gente para analisar, transforma mesmo, né? Como muda? Quantas coisas já tem que alterar, né, na nossa casa? Quantas coisas a gente tem que alterar no nosso dia a dia? Né? Mas isso vem recheado de quê? De benesses, de alegria. E eles chegam exatamente assim, fofinhos, lindinhos, para que a gente abrace, para que a gente ame, para que a gente traga o nosso regaço coberto de amor. Aí a importância do véu do esquecimento. Olha como o véu do esquecimento é importantíssimo, não é? Já pensou se eu soubesse que a minha filha é uma inimiga minha, que na encarnação anterior, né, de repente até me matou, fez algum mal, né?
Mas não, vem fofinho, lindo, maravilhoso, carequinha, desdentado, doido, doido, doido para comer, né? Naquela ânsia do peito, do leite. Não é isso? Sabedoria de Deus. E aí, o que acontece? A gente abraça, afaga, e ali vai fazendo o quê? Vai matando, vai anulando o ódio, o rancor e a mágoa. E aí as coisas ficam muito mais tranquilas. E quando a gente chega na espiritualidade, a gente já chega com uma outra cabeça, com uma outra condição. Ah, foi ela que me matou. Ah, mas ela era tão querida, tão amada. Não é assim? Sabedoria de Deus, gente. Deus é sapiência, misericórdia, bondade, perfeição. E é isso aí, ó. Essas coisinhas fofas aí. Gente, né? A gente tem que agradecer a Deus pelo privilégio da vida. Agradecer todo dia e toda hora a nossa mãe, né? Tia Helena está ali, agradecer a nossa ancestralidade, né, tia Helena? Agradecer a nossa ancestralidade, a essas mulheres guerreiras que não se negaram, né? Mãe, avó, bisavó, tataravó, elas não se negaram à vida. Elas não se negaram em receber no seu regaço materno, né, todos esses espíritos que ao longo dessa caminhada me deram a oportunidade de eu hoje estar aqui, de vocês hoje estarem aqui. Gratidão, gratidão e gratidão. É o que a gente tem para dizer no dia de hoje. Obrigada a todos vocês. Pois é. O que nós vamos dizer depois disso? Agradecer a nossa irmã Regina? Esse é o mínimo que podemos fazer, né? É uma mensagem cheia de ensinamentos? Sim, foi. Mas, além de ensinamentos, também veio recheado de muito sentimento, né? De muita emoção. Logicamente, isso é sempre especial às mulheres, né? Aquelas que já tiveram, principalmente as que já tiveram oportunidade de ser mãe, e outras que têm vontade, de repente não chegou o momento, né? Então é mais do que uma aula, né? É um exercício de reflexão a cada uma, né? Mas, logicamente, os pais não estão isentos, né? Porque um ser só vem ao mundo, claro, com o consentimento da mãe, mas também do pai, né? Que nada é sozinho. E quantas vezes, com certeza já aconteceu, em que a mulher queria abortar e o homem não permitiu, né? Então, de alguma forma, ele também é responsável, né? Claro que sabemos que ao contrário é mais comum, né? O homem que exige o aborto, porque não quer assumir, né? A gente sabe disso também. Mas, enfim, é um aprendizado. E aí só nos cabe dizer à nossa irmã Regina muito obrigado por tudo que transmite, por todo o carinho, por toda a atenção, por estar sempre disponível a todos nós, que continue assim, atendendo às nossas necessidades, tá? E prosseguindo então, nós vamos aos nossos passos.
tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Só Deus te basta. Pai amado, de amor e bondade, aqui estamos nós, estes teus filhos, e queremos ser gratos. Aceite humildemente a nossa prece. Depois do ensinamento que ouvimos nesta noite, da mensagem recheada de sentimentos, aqui trazida pela nossa irmã Regina, para quem te rogamos, Pai, bênçãos de luz, paz e saúde. E tudo isso nos fez refletir. Somos gratos, Pai amado, pela oportunidade da reencarnação. Oportunidade espiritual dada pelo mundo maior. Mas a oportunidade física concedida aos nossos amores que lá atrás permitiram que aqui chegássemos a este planeta. E assim aqui estamos caminhando, cada um no seu tempo, cada um com a sua evolução, cada um com a sua dificuldade. Mas na certeza, Pai amado, que estamos nos esforçando para fazer o melhor de cada um de nós. Mas queremos também rogar bênção a todos aqueles nossos irmãos que um dia, por algum motivo, foram abortados e não tiveram oportunidade de aqui chegar. Para muitos, compreenderam e esperaram ou ainda esperam uma nova oportunidade. Mas para aqueles outros que por causa deste aborto
cultivar os sentimentos negativos e que se comprometeram um pouco mais com a tua lei, para eles misericórdia, Pai amado, e que tenham também a preciosa oportunidade da volta, do reencarne e do aprendizado. Estamos caminhando na certeza de que temos um Jesus querido, um mestre, um modelo, um guia, que nos ampara sempre, nos fortalece nas nossas dificuldades, nos orienta nas nossas dúvidas, nos ergue nas nossas quedas. E é este rumo que queremos continuar seguindo. A Ti, Jesus, também somos todos gratidão. E que possamos nos auxiliar uns aos outros, pois estamos todos no mesmo barco. Somos todos ainda crianças espirituais, querendo aprender, precisando crescer, conscientes de que a caminhada é longa, mas é possível, porque diante de nós temos Jesus, com os seus ensinamentos, mas acima de tudo, com os seus exemplos. Com a certeza que Tu, Jesus querido, és sempre o caminho, a verdade e a vida. Derrame, Jesus querido, a Tua bênção sobre toda a humanidade, para todo o planeta que passa por situações delicadas, e Tu bem sabes que possamos enfrentá-la com resignação, dignidade e coragem. Mas que não falte o Teu amor e a Tua bênção, em especial aqueles que mais sofrem, as vítimas de todas as catástrofes que assolam o nosso planeta, as vítimas do desamor e da guerra. Que lá naqueles países possam ser plantadas a paz e a harmonia. Mas precisamos rogar também ao nosso querido Ismael, pelo nosso querido Brasil, que também se encontra em momentos delicados. Ismael, com toda a sua equipe, inspire e oriente a todos os nossos dirigentes, mas a todos nós brasileiros, para o momento que se aproxima de fazermos a nossa escolha para aquilo que queremos para o nosso Brasil. Que sejamos inspirados e orientados, que façamos a melhor escolha para que o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, possa cumprir a missão espiritual que lhe foi concedida. E assim,
possamos o quanto antes desfrutar no nosso país de dias de paz, harmonia e união. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Mãe Santíssima, que nos apoia, nos protege com o seu manto sagrado. Obrigado, amigos espirituais, nosso querido Bezerra. E obrigado a Deus por mais este dia, esta noite abençoada que nos foi concedida. Com muita alegria nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. Lembrando a todos das nossas campanhas do quilo e do enxovalzinho permanente, mas também precisamos agradecer. Sábado passado foi entrega das nossas cestas às famílias assistidas. E assim, então, agradecemos sempre a colaboração de todos. E lembrar dos nossos estudos sistematizados, que são realizados às segundas-feiras, e de 15 em 15 dias aos sábados, na nossa evangelização e o nosso dia 3 de setembro e a nossa mocidade, tá ok? Obrigado pela presença e carinho de todos e vamos na paz de Jesus.